Eu tinha uma pousada que me dava 5 dígitos de lucro todos os meses. Um e-commerce que em 5 meses de operação cresceu 500% de faturamento. E eu larguei tudo isso pelo propósito da minha vida, a Blue. Em 2018 eu fui morar na Austrália com a pretensão de começar a minha vida ali empreendedora. Lá eu trabalhei de tudo que vocês possam imaginar, de ajudante de pedreiro, de Uber Eats, trabalhei de faxineiro em um asilo, cortando grama, e foi quando eu comecei a galgar a minha vida financeira. Consegui atingir $800 de lucro por semana, e foi aí que eu recebi uma proposta de voltar para o Brasil. Mas antes disso, passei uns perrengues de ficar com $0 na conta 2 vezes lá, e eu falei, cara, eu não vou pedir ajuda, eu vou dar o meu jeito, e consegui. Isso só me reforçou o quanto eu poderia atingir os meus objetivos quando estivesse voltando para o Brasil. Feito isso, eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar na parte administrativa e financeira de uma banda. Até que entrou a pandemia, a banda se desfez. E aí eu fui para Arraial do Cabo, morar lá. Lá, até um pouco egoísta da minha parte falar isso, mas foi um momento muito bom para mim. Eu pude me reconectar um pouco com minha família, estar um pouco mais com ele, desfrutar do esporte e do que a cidade estava me oferecendo. Passando a pandemia, eu vi uma oportunidade de uma pousada, de arrendar essa pousada. Ela estava fechada por conta da pandemia, então eu tinha dinheiro para pagar um mês do aluguel, reformar ela, colocar TV, frigobar, ar-condicionado e rodar um mês de operação na pousada. Eu vi que o tempo de mercado era muito bom, porque logo entraria o verão, então eu corria, eu chegava lá às 7 horas da manhã, saía 11 horas da noite carregando entulho, e até que aconteceu. Iniciei a operação no primeiro final de semana, que era um feriado, 15 de novembro, a pousada já lotou, uma excursão todos os dias, graças a Deus foi um sucesso. Eu tive uma rentabilidade na pousada de 900% em 1 ano e 5 meses de operação. Falando português claro aqui, eu investi X, voltou 9 vezes mais em 1 ano e 5 meses. Sendo que na baixa temporada eu só tinha uma diminuição de caixa, eu ficava empatado, porque é uma cidade muito sazonal. Então o turismo, quando chega ali no inverno em Arraial do Cabo, é bem baixo. E aquilo me agoniava e eu queria um outro gap. Eu queria fazer uma outra fonte de renda que me pudesse ter escala, que eu pudesse trabalhar de qualquer lugar do mundo, o que a pousada não me permitia, por ser um negócio que não era escalável, eu não conseguia colocar a mais do que o limite dela, e eu tô com o meu cliente 24 horas por dia, então se desse algum pepino eu tinha que estar ali para resolver. Foi aí que eu encontrei o mercado de e-commerce, encontrei a Amazon, e abri a minha conta, fiz a minha loja, abri uma outra empresa, iniciei na Amazon. E o que eu fazia na Amazon? Eu trabalhava com fornecedores brasileiros, mas eu pegava um mercado que tem uma cultura parecida com a nossa, que era o mercado americano, então eu estudava a Amazon dos Estados Unidos para saber quais oportunidades tinham de produtos lá fora que no Brasil não tinha essa demanda ainda, ou seja, produtos inovadores que tinham um grande potencial de viralização. E aí eu comecei a importar esses produtos, e aí eu tive um crescimento de 500% de faturamento do primeiro mês ao quinto mês, ou seja, eu crescia 100% por mês. Mas eu percebi que nas subcategorias, a maioria dos produtos que eram os mais vendidos, você não conhecia a marca, não era que nem aqui no Brasil, que eram grandes empresas. Então eu vi que tinha algo no mercado que eu não estava analisando, e aí eu caí para dentro. Quando eu cheguei no ponto de a estrutura de criar marcas virais. Algumas dessas marcas tinham um selo de viral no TikTok. Eu procurava o nome da marca no TikTok e eu falava, cara, que é isso? E milhões de visualizações, pessoal convertendo, diversos creators vendendo aquele produto e sendo rentabilizados por isso sem investir R$1. Eu falei, cara, tem alguma oportunidade que não tô vendo ainda no Brasil. Foi quando eu comecei a fuçar isso aqui no Brasil. Fui para São Paulo, fiz uma viagem, encontrei uma mentoria que era exatamente o que eu estava buscando nessa metodologia que eu vi nos Estados Unidos. Fui para lá, foi lá que eu conheci os meus 2 sócios. Um era o cara que estava aplicando a mentoria, que era o Mota, ele tem uma empresa que é a Be4You, e o outro era o Bruno, que é um cara extremamente estratégico, muito voltado para branding, ele é um cara que tem um pensamento muito fora da caixa. E foi ali que eu vi que a gente tinha uma junção de propósitos e valores parecidos, e a gente tinha genialidades complementares, ou seja, eu era bom em uma coisa, o Mota é bom em outra, o Bruno é bom em outra, vamos somar que aí a gente vai virar uma máquina. Dito e feito, lá vale ressaltar que quando eu estava em Arraial, eu passei por um acidente. Não me orgulho de falar isso, mas no passado, por consumo de um medicamento de disfunção erétil,
sem um acompanhamento médico. O medicamento ele não tinha uma boa qualidade. Eu cheguei na farmácia e falei, cara, me dá o mais barato. Eu sofri um acidente que eu quase morri. E por conta disso, muitos propósitos internos foram mudados dentro de mim. Foram mudados na minha vida. Depois disso, eu vi que eu tinha essa grande dor. Sei a quantidade de jovens hoje que utilizam esse tipo de medicamento sem nenhum acompanhamento, assim como eu não tive lá atrás. Eu conversando isso com ele, já tinha um desejo de fazer algo nessa pegada. Ele já tinha rodado algo parecido no passado, o Mota. E aí a gente somou isso, eu falei, cara, tem um gap de mercado. Vamos criar uma marca no conceito de marca viral, porém que traga uma segurança, que vai ser uma health tech, vai ter todo um acompanhamento para um tratamento, que a pessoa seja atendida de forma personalizada. E aí o Mota já tinha feito algo parecido no passado, só que não tinha dado certo. Acabou que nada é por acaso. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Feito isso, a gente tinha ali uma ideia, uma construção, mas a gente não tinha nome, a gente não tinha identidade visual, a gente não tinha nada. Somente uma visão e muita convicção de algo. E foi aí que eu decidi largar tudo. Larguei a pousada, larguei a loja da Amazon para dar o all-in na minha vida, na Blue, que é o projeto da minha vida. Eu sei a complexidade que é esse projeto, e você deve estar se perguntando por que você não foi tocando junto com as outras operações, mas eu acredito que quem faz duas coisas pela metade acaba que não faz nada direito. Então eu decidi focar 100% na Blue, que eu sei que é uma empresa que hoje tem um potencial de ter um valuation bilionário. Isso é a vida do empreendedor, tomar o risco, aceitá-lo, porém riscos calculados. Eu sei o potencial que tem essa marca, somado com essa metodologia. E esse foi o dia 0, o dia dessa conversa. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês qual foi o dia 1, como a gente chegou no nome, como a gente construiu identidade visual. E eu não tô aqui para ser mais o guru, eu não quero te vender nada aqui, pelo contrário. Eu quero mostrar a vida de um empreendedor de verdade, antes mesmo da história ter sido escrita, porque é muito fácil eu vir aqui meter a cara depois que o negócio já deu certo. Eu quero mostrar antes de começar que eu tenho a possibilidade de explodir essa marca, tenho a possibilidade de ser um fracasso e vir aqui mostrar tudo pra vocês. Então é isso que eu vou mostrar aqui, esse é o intuito. É um canal de um cara de verdade que quer transmitir o propósito e mostrar tudo isso sem filtro nenhum pra vocês.